tarde. Sejam muito bem-vindos à Igreja Red. Que alegria para nós receber cada um de vocês nessa tarde. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens chamada Como Viver no Mundo Sem Abrir Mão do Evangelho. Eu não sei para você, mas essa série tem falado muito comigo e creio que nós poderíamos continuar essa série no próximo ano, tratando tantos temas a respeito de como nós podemos viver o Evangelho na prática, em tantas áreas e dimensões da vida. Então, ano que vem voltaremos com essa série falando sobre como viver o Evangelho na área da sexualidade, como viver o Evangelho no lar, como viver o Evangelho no dia a dia, no cotidiano, em cada desafio que se coloca diante de nós. Nós somos chamados a ser sal e luz do mundo e precisamos compreender como é viver na prática o Evangelho no meio da nossa cultura. Nós trabalhamos o tema da cultura, o Evangelho na cultura, o Evangelho no trabalho, o Evangelho na feminilidade. E hoje eu gostaria de tratar com você o Evangelho no casamento. Nós precisamos falar sobre casamento, afinal de contas as notícias a respeito do casamento não são muito boas. Se você for olhar as atuais reportagens a respeito do casamento, você vai descobrir que as pesquisas revelam que os brasileiros estão se divorciando cada vez mais e mais rápido. Os casamentos duram menos hoje em dia. Além disso, o número de divórcios está batendo recorde, diz o IBGE. Brasileiros se casam menos também e se divorciam cada vez mais. As pesquisas no passado mostravam, como por exemplo no ano de 2010, de que era um divórcio para cada 4 casamentos. Hoje, 2024, é um divórcio para cada 2 casamentos. Os números estão aumentando drasticamente. Nós estamos diante de um fenômeno contemporâneo e isso tem colocado o casamento em xeque. Será que casamento realmente vale a pena? E diante dessa realidade, muitos de nós temos sido influenciados pela nossa cultura. Recentemente eu ouvi alguns advogados falando que diante da possibilidade tão grande do divórcio, você já deve entrar no casamento com tudo separado. Conta separada, nome separado, já deixa tudo prontinho, porque se der ruim, já está um pé encaminhado, todo aquele rolo do divórcio e da separação. Nós precisamos tomar cuidado com relação a essa perspectiva e essa postura, pois de fato não é o propósito do casamento, muito menos é aquilo que a Bíblia nos apresenta como nosso chamado para o casamento. Então eu quero te convidar a olhar para aquilo que é o casamento, o Evangelho no casamento. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 25. Gênesis 2, 18 a 25 diz o seguinte: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-as ao homem para ver como as chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. A Bíblia aqui está nos revelando a Gênesis, o começo de todas as coisas. E é interessante que aqui nós vemos que Deus é o Criador do homem, Ele é o Criador da mulher, Ele criou todas as coisas. E ao criar, Deus, Ele olha para a sua criação e Ele diz o seguinte: ficou muito bom.
A cada dia Deus olha e Deus dá um selo de aprovação. Ele diz, ficou muito bom, né? Segundo dia, ficou excelente. Até que no último dia ele diz, ficou incrível. Mas Deus olha para a criação e ele percebe que faltava apenas uma coisa. Uma coisa não estava boa. Não é bom que o homem esteja só. Eu não sei o que foi que Deus viu Adão fazendo para falar isso. Às vezes eu fico imaginando que talvez Adão estava escrevendo o seu nome na areia da praia com o próprio xixi dele, né? E Deus falou o seguinte, bom, não é bom que o homem esteja só, vamos criar uma auxiliadora. E Deus cria então a mulher como o grande finale da criação, a coroação da sua criação. E então Deus cria o homem para a mulher e cria a mulher para o homem, para que eles se completem. E Deus ali celebra o primeiro casamento. Em cima daquilo que nós entendemos do casamento, como o casamento não é uma ideia humana, uma convenção humana. O casamento, ele é de fato uma ideia de Deus. Foi Deus quem criou o casamento, foi Deus quem celebrou o primeiro casamento. E eu gostaria de analisar algumas questões nesse primeiro casamento e daqui em diante. A primeira delas, eu gostaria de mostrar para você 4 verdades transformadoras do casamento. 4 verdades que o Evangelho nos apresenta sobre o casamento. A primeira delas é que todo casamento começa bem. Todo casamento começa bem. O texto diz, Gênesis 2, 22 e 23. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem. Finalmente, Adão está muito feliz. Adão foi tomado por um surto de alegria, como se Adão estivesse dizendo assim, uau! E ele diz, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nosso problema é que nós não lemos a Bíblia com ênfase, e nós precisamos aprender a Bíblia com ênfase. Adão está como que dizendo, finalmente, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É como se Adão estivesse dizendo, lá em casa. Esse é o primeiro chaveco da história. Adão se encantou pela sua esposa. Adão se encantou por aquela mulher que foi criada por Deus. Então eu gostaria de destacar algumas coisas aqui. A primeira delas é que foi Deus quem criou o ser humano. Deus criou o ser humano em 2 versões complementares. Deus criou a versão homem, a versão Zacar, e Deus criou a versão mulher. Zacar, a versão macho, diz a Bíblia, e Deus criou a versão Nequebá, que é a versão fêmea. E sabe, Deus criou essas 2 versões de seres humanos para se completarem, se complementarem. Há um propósito de complementaridade. Ambos foram criados à imagem de Deus. Ambos são essencialmente iguais em valor diante de Deus. Mas eles são funcionalmente diferentes, criados de acordo com o propósito de Deus para se completarem. E eu não sei, eu acredito que Adão, no momento em que ele olhou para aquela mulher e se encantou por aquela mulher, ele não tinha noção de quão grandes eram essas diferenças. Mas todos nós sabemos disso, não é? Por exemplo, alguém já disse que o próprio cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Por exemplo, o cérebro do homem, é por isso que homem e mulheres têm tanta dificuldade de diálogo e comunicação, de se entender. Porque o homem, quando ele vai conversar sobre algum assunto, o homem ele abre uma caixinha. O cérebro do homem é repartido em caixinhas. E o homem, quando ele vai conversar sobre um assunto, ele precisa abrir aquela caixinha, ele vai tratar a caixinha. Para entrar em outro assunto, ele precisa fechar a caixinha e ele vai entrar em outra caixinha. Agora, o cérebro da mulher é diferente. O cérebro da mulher não é feito de caixinhas, mas ele é feito de fios de alta tensão, desencapados, enrolados e misturados. Então a mulher, ela começa falando sobre um assunto, mas de repente os fios se tocam e ela começa a falar sobre outro assunto, e de repente ela começa a falar sobre outro assunto, e o homem está lá tentando fechar as caixinhas.
tentando entender o que ela está dizendo. Então, homens e mulheres foram criados por Deus funcionalmente diferentes. As mulheres às vezes são mais emocionais, os homens às vezes são mais racionais. Por exemplo, o mundo dos homens e das mulheres é diferente em tantos aspectos. Eu tenho visto isso na criação da Mel. Eu fui criado com bola, com jogo de futebol, eu fui criado com carrinho, fui criado com um super-herói. Mas a Mel, ela tem sido criada. Eu chego em casa e ela já vira para mim e fala assim: pai, vamos brincar de mamãe e filhinha? E eu preciso bancar uma de filho, eu preciso sentar, ela vai preparar o meu papá, né? Depois da gente brincar juntos e ela mandar em mim. Então, porque a mulher gosta de mandar. A Mel só tem 3 anos, gente, mas ela já sabe mandar. E aí ela fala assim: pai, vamos agora dançar as músicas da Frozen. E aí existe o mundo das princesas. Eu tenho conhecido todas as princesas da Disney, né? A Frozen, a Moana, todas elas. É um mundo completamente diferente. Olha como funciona o mundo dos homens. O mundo dos homens é assim: a mulher, quando ela vai no banheiro, para a mulher ir ao banheiro é um evento social. Ela convida todas as amigas: vamos ao banheiro. E elas vão em comboio ao banheiro juntas, né? Compartilhar, fofocar, fazer uma série de coisas. O homem, quando ele vai ao banheiro, ele não convida ninguém para ir com ele. O homem vai sozinho. Existe um código de conduta, um estatuto da masculinidade, que diz o seguinte: que o homem, quando ele entra no banheiro, ele vai ao mictório, ele vai no da ponta. Se entrar outro homem no banheiro, esse outro homem precisa ir ao mictório da outra ponta. Há uma distância segura entre um homem e o outro. E se o homem se aproxima, você já olha com cara feia: peraí, esse é o mundo dos homens, das mulheres. Mundos completamente diferentes. E foi Deus quem criou o homem e a mulher assim para se completarem. Mas continuando, eu quero destacar que o casamento promove união e cooperação. Deus criou o homem e a mulher com esse propósito de os unir nessa relação chamada casamento. E por meio do casamento há essa promoção de uma união completa e de cooperação. Homens e mulheres foram criados para cooperar um com o outro. É uma união completa. Entenda isso. É uma união emocional, porque nós unimos sentimentos no casamento, nós unimos sonhos, nós unimos pensamentos, nós unimos propósitos e objetivos de vida, nós repartimos lutas. É uma união física que a Bíblia descreve como uma só carne. É uma união sexual. E muito além da relação sexual, há uma intimidade sobrenatural, algo que une o casal de maneira especial. Há uma união emocional, há uma união física, há uma união espiritual. Os dois devem buscar a Deus e crescer no seu relacionamento com Jesus juntos. Há uma união financeira, há uma união de todas as áreas da nossa vida. Agora não existe mais eu, agora o que existe é nós. É a beleza de uma só carne. É algo maravilhoso, e isso sem dúvida nenhuma aponta para a majestade, para a grandeza e para a glória de Deus. Mas em terceiro lugar, o que eu percebo é que nenhum casamento começa sem amor. Eu nunca vi uma noiva entrar triste no casamento. Sabe, porque no começo tudo é maravilhoso, tudo é lindo nela, tudo é lindo nele. Porque no começo nós não temos uma noção tão grande de quão profundas são as diferenças entre nós. E nós costumamos superestimar aquilo que nós gostamos e subestimar aquilo que nós não gostamos tanto. No começo do casamento é assim, nós nos iludimos e nós idealizamos o nosso cônjuge. E é uma espécie de como ir ao McDonald's, né? Você vê a foto do Big Mac, e na foto do Big Mac ele é incrível, mas na hora que você recebe o lanche, abre a caixinha, não é bem assim. E é o que muitas vezes as pessoas descobrem ao se casar.
os solteiros, eles perguntam assim: e aí, vale a pena casar? É como entrar na piscina, né? A primeira pessoa a pular na piscina, todo mundo pergunta aí: e aí, a água tá fria? Não, pode entrar, né? A água tá maravilhosa. É mais ou menos assim com o casamento. E aí, é legal? Opa, vem você também, pula aqui, né? Então no começo nós não temos noção, há essa aproximação, nós nos apaixonamos, e assim como Adão se apaixonou por Eva e Eva por Adão, nós nos apaixonamos. Eu lembro a primeira vez que eu vi a Nath na minha frente. Eu lembro que eu costumo dizer que o homem, quando ele se sente atraído por uma mulher, ele tem interiormente um boom. Eu vi a Nath e eu tive um boom interiormente. A versão do boom, a versão feminina do boom é o plim, né? E a Nath diz que ela olhou para mim e ela teve um plim. Nós nos apaixonamos, nós nos aproximamos e foi um momento maravilhoso, mas nós ainda não tínhamos noção exatamente de quem eu não tinha noção exatamente quem a Nath era. Talvez eu idealizei, a Nath também idealizou, não tinha uma noção tão grande de quem era o Tiago. A paixão nos leva à idealização do cônjuge, e nos decepcionar e nos frustrar é algo inevitável no casamento, porque nós construímos, infelizmente, expectativas irreais. Além disso, o casamento ele impõe novos limites à liberdade. Nós nos casamos sem ter noção do que nos espera de fato. Mas a verdade é que aquela brincadeira que casamento é game over, de certa forma é verdade, porque novos limites na nossa liberdade são estabelecidos. Nós não podemos viver como vivíamos antes. Agora nós temos uma relação de compromisso com uma outra pessoa, prestamos contas, né? Devemos fidelidade a essa pessoa. As coisas são diferentes. Eu vi uma reportagem que me chamou a atenção essa semana do Adriano Imperador, porque ele abriu o jogo sobre o casamento relâmpago dele, apenas 24 dias. E eu fiquei tão curioso, como assim casamento relâmpago? Sabe o que aconteceu? A história diz o seguinte: o Adriano casou e chamou os amigos para vir para casa. Venham para casa. E ele disse que ele gosta de um Danoninho. Danoninho para ele é whisky. E eles passaram a noite bebendo, a noite gritando, a noite cantando. E quando o pessoal falou: bom, agora a gente vai embora, o Adriano falou assim: não, fica aqui, vamos lá, quero todos os meus amigos aqui até amanhã. A esposa, durante a madrugada, acordou e falou assim: Adriano, o que está acontecendo? E o Adriano Imperador ficou indignado, falou assim: olha, eu não quis mudar o meu jeito, assim não tem como dar certo. E não tem como dar certo mesmo. Porque no casamento, sim, algumas coisas precisam ser mudadas, novos limites são estabelecidos. Eu lembro que eu fiz uma pergunta no Instagram, perguntando para algumas pessoas o seguinte: qual é a sua maior dificuldade no casamento? E teve algumas mulheres que falaram o seguinte: o marido pode ter amiguinhas? Isso é algo tão interessante, porque de fato, a partir do momento em que nós casamos, o homem não tem mais amigas, existem amigos do casal. A mulher também não tem os amiguinhos dela, existem os amigos do casal. E o casal precisa concordar a respeito dessas amizades. O relacionamento, um novo limite de relacionamento é estabelecido. Nós precisamos respeitar um ao outro nisso. Portanto, o amor romântico, ele não sustenta o casamento. Por mais que a paixonite inicial ela seja avassaladora, ela não sustenta o casamento. Porque essa paixonite passa, sentimentos passa, e o amor romântico não é o propósito do casamento. Qual é o propósito do casamento? O propósito do casamento é nos levar do amor romântico para o amor sacrificial, que é o amor de Cristo por nós. E aqui que as coisas começam a dar errado, porque muitos casais não querem amar sacrificialmente, querem apenas viver um amor idealizado, um amor superficial, um amor raso, um pseudo-amor. Agora, a segunda verdade que o Evangelho nos apresenta é que todo casamento enfrenta problemas. Todo casamento começa bem, mas todo casamento caminha para conflitos. Deixa eu dar alguns exemplos para vocês, né?
eu já sempre falo sobre esse casal aqui, porque eu acho eles maravilhosos. E a gente pensa assim, né? Não, porque tem casais que parece que são perfeitos, foram feitos um para o outro, maravilhosos, e um casamento incrível. E eu sempre pensei o seguinte: bom, não tem como o Brad Pitt se divorciar da Angelina Jolie, porque quando eles brigarem, eu acho que o Brad Pitt vai olhar para a Angelina Jolie e ele vai falar assim: olha essa mulher, eu vou perdoar ela, maravilhosa. Né? Angelina Jolie olharia para o Brad Pitt e diria assim: meu, que homem, né? Mas a beleza desse casal e sua fama não foi capaz de sustentar o casamento. Depois nós recebemos a notícia desse casal, o casal 20 do Jornal Nacional, William e Fátima Bernardes. Eles se separaram, ele continuou no jornal, ela foi para o encontro com Fátima. Foi uma história que chocou a gente. Agora, de todos os casais que chocaram a gente, o apocalipse foi esse aqui, né? Sandy e Lucas. Eu não sei você, mas eu ando com ódio da Sandy, né? Eu preciso aprender a perdoar, né? Mas ainda mais grave do que esse caso, nós temos o caso do Chimbinho e da Joana. Esse de fato chocante. A pergunta que nós precisamos levantar aqui é a seguinte: por que o casamento é tão difícil? Por quê? Deixa eu te mostrar biblicamente. Gênesis 3 continua dizendo o seguinte: quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Veja, algo aconteceu aqui. E exatamente nesse momento que a relação do casamento, a harmonia do casamento é afetada. Quando o relacionamento do homem e da mulher, o relacionamento do homem e da mulher com Deus é afetado. O que aconteceu? Deus havia dado uma ordem: não comam do fruto. O homem e a mulher comeram o fruto, desobedeceram a Deus. E a Bíblia diz que nesse momento o pecado entrou no mundo. E o pecado então trouxe esse afastamento na nossa relação com Deus. Por que afastamento? Porque Deus é santo, 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 e Ele não pode conviver com o pecado. E o pecado então afetou a vida interior do homem, porque a partir de agora o homem e a mulher têm medo de Deus. Veja, antes havia uma relação perfeita com Deus. Eles passeavam no jardim todo final de tarde com Deus. O que aconteceu? É o pecado. É o grande inimigo que lhes afastou de Deus e agora vai lhes afastar um do outro. E isso afeta a relação e a harmonia do casamento. Deus pergunta: você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? E o homem respondeu: foi a mulher que me deste, a culpa é dela. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Gente, nessa tão breve frase, essas duas breves frases, há tanto a ser analisado. Eu fico imaginando Adão sendo analisado na terapia. Adão foi à terapia. Adão, ele seria compreendido a partir de vários espectros. Seja o espectro narcisista, seja o borderline. Sabe por quê? Deixa eu mostrar algumas características de Adão. A primeira delas é que Adão, ele tem um ego inflado, porque ele acha que ele é melhor que Eva, a mulher que tu me deste. Segunda coisa, Adão, ele tem uma mudança abrupta de emoções e de intensidade, porque uma hora ele está dizendo: uau, que mulher incrível. Na outra hora ele está dizendo assim: ó, foi isso aí que você me deu. Mudança, né? Uma mudança intensa, uma bipolaridade de Adão. Adão é manipulador, por quê? Porque o grande problema aqui na relação, na verdade, é Adão, é a omissão de Adão. Então Adão está fugindo da responsabilidade. Fuga da responsabilidade e manipulação é mais uma das características do narcisista. É por isso que muitas mulheres, às vezes, quando vão conversar com o terapeuta vira e diz o seguinte: o que ele é narcisista. Se Eva fosse ao terapeuta, o terapeuta diria isso. Sabe por quê? Não estou dizendo que não possa ser isso ou ser aquilo, mas por trás de tudo isso está algo chamado pecado.
É o pecado em nossas vidas que nos torna pessoas egoístas. É o pecado em nossas vidas que nos torna pessoas orgulhosas, que nos torna pessoas autocentradas, centradas em si mesmas, com o ego inflado, tentando se proteger, acusando os outros, terceirizando a responsabilidade, se omitindo. Nós vivemos isso. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que é o pecado que nos afasta de Deus e um do outro. O grande problema é o pecado. Enquanto havia uma relação perfeita com Deus, havia uma relação perfeita e harmoniosa entre o homem e a mulher. A segunda coisa é que no momento em que o pecado entra no mundo, ele quebra a harmonia do casamento. Onde antes havia nós, agora nós exaltamos o nosso eu. É o que eu quero, é o que eu desejo, é a expectativa que eu tenho, é as coisas do meu jeito. Eu quero viver do meu jeito. E eu quero que você corresponda às minhas expectativas. Isso acaba quebrando totalmente a harmonia do casamento. E é por isso que nós enfrentamos tantos conflitos. Quando eu fiz essa pergunta no meu Instagram, compartilhe a sua maior dificuldade no casamento, as pessoas responderam uma porção de coisas. A número 1, disparado, foi a dificuldade de comunicação, dificuldade de diálogo. Nós não conseguimos nos comunicar. Comunicação é a número 1. Incompatibilidade. Tiago, nós somos tremendamente incompatíveis. Eu sou mais organizada, ele é mais relaxado. Eu sou mais quieto, ela é muito falante. E assim, é um casal com histórias diferentes, temperamentos diferentes, culturas diferentes. E esse casal que entrou no casamento com expectativas irreais, agora começa a se questionar a respeito da sua escolha, falando o seguinte: será que eu realmente casei com a pessoa certa? Existe um homem que não é cristão, escreveu um artigo incrível para o New York Times, chamado "Você vai casar com a pessoa errada". Por quê? Porque todos nós somos incompatíveis. Não existe essa coisa que os filmes de Hollywood criaram, eles se conheceram e viveram felizes para sempre. O casamento não funciona assim. E a intimidade vai revelando as diferenças, vai ampliando as diferenças. Omissão nos papéis. Ele não está cumprindo o papel dele, ele não assume o papel dele como homem, ela não assume o papel dela como esposa. Rotina, são muitas demandas, nós não temos tempo. Isso tem feito com que o casal não invista tempo juntos, e o casal também não tem tido relação sexual. Então faz tempo que o casal não tem essa relação sexual. Além disso, isso faz com que o homem muitas vezes, ou até a mulher, vá buscar a pornografia. Traição. E veja, pornografia é traição. Pornografia é adultério. Foi o que Jesus disse. Se você olhar para uma mulher com desejo impuro, você já adulterou. E quantos homens têm uma vida secreta, escondendo isso da sua esposa? Mulheres também, mas muitos homens. Certa vez uma mulher me procurou porque descobriu que seu marido tinha uma vida secreta com a pornografia. Eles procuraram a terapia. E sabe o que o terapeuta disse para ela? Você não tem nada a ver com isso. Essa é uma questão dele. O terapeuta virou para ele e disse o seguinte: é uma fuga. Se isso te faz se sentir melhor, ok. E sabe, nós não podemos menosprezar terapeutas, porque assim como existem bons pastores e péssimos pastores, assim também existem bons terapeutas e existem péssimos terapeutas. E esse é um péssimo terapeuta. Sabe por quê? Porque ainda que ele não seja cristão e não tenha cosmovisão cristã, mesmo na cosmovisão do mundo, a pornografia, cientificamente falando, é destruidora. Ela deturpa, ela estupra a sua mente, destrói o seu mundo interior e a sua vida física. Ela é pior que cocaína, já foi provado pela ciência.
Então a pornografia é um segredinho sujo, secreto, que vai destruir a sua vida, o seu casamento e a sua família. Além disso, falta de perdão. O casal começa a ter esses conflitos, atritos e não trata. Não sabe se comunicar, vai guardando. Mágoa, amargura, falta espiritualidade. As finanças não estão bem, nós não conseguimos conversar sobre a vida financeira. Ela gasta muito, ele quer guardar mais, e eles não entram em acordo, eles nem têm uma conta juntos. Eu não sei quanto ele ganha, eu não sei quanto nós temos. Isso não é casamento, casamento é compartilhar tudo. Então o que acontece no casamento é que a convivência vai expondo e amplificando as diferenças. Antes nós superestimávamos aquilo que a gente gostava e subestimava o que não gostava. Agora é o contrário. Agora a gente só tem olhos para as diferenças e a gente agora começa a se questionar onde eu estava com a minha cabeça quando eu me casei com essa pessoa. E quanto mais intimidade, menos piedade. Eu sei, deixa eu te falar uma coisa. Muita gente vira e fala assim: ah, Thiago, porque o problema é ele, porque só quando eu estou com ele que eu me sinto assim. Quando eu estou com os outros eu não me sinto assim. Opa, deixa eu te falar uma coisa. O casamento faz aflorar coisas da sua personalidade tão profundas que se você não estivesse casado você jamais descobriria. Mas o casamento não faz surgir coisas novas. Não, o casamento está apenas revelando quem você é. Quem você realmente é. Porque você consegue fingir no trabalho. A gente não tem intimidade com as pessoas. Então a gente costuma se controlar. A gente não quer dar chilique na frente de todo mundo. Não quer perder o emprego. Você se controla na igreja. Por mais que aquela pessoa te feriu ou te chateou, você segura, você controla. Mas no ambiente de intimidade, aquela pessoa com quem você convive diariamente há tantos anos, você já não tem mais papas na língua, você já não tem mais piedade. E você fala, e você fere. Eu costumo dizer que casamento é isso, casamento é treta. Casamento é muita treta, né? É o que acontece ao longo do tempo, e nós começamos a despejar sobre o nosso cônjuge o ódio, e a mulher não tem dó, porque a mulher, quando ela quer tirar o homem do eixo, ela costuma pegar e colocar o dedo exatamente na ferida do homem, e ele sai de si, né? A mulher tem essa incrível habilidade. Então o que acontece? A Bíblia diz em Efésios capítulo 5, versículos 22 e 23. A Bíblia diz o seguinte: o homem deve dar à mulher amor, e a mulher deve dar ao homem respeito. O homem precisa de respeito, o homem deseja respeito. A mulher precisa de amor. O problema é que à medida que os conflitos surgem e não há maturidade e humildade para tratá-los, a gente começa a não mais entregar esse amor e esse respeito. Nós costumamos despejar ódio. E o que acontece é que se a mulher não recebe amor, ela não devolve respeito. Então, sem amor, sem respeito, inicia-se um ciclo entre o homem e a mulher que ressalta ainda mais essas diferenças, e ela agora quer ferir ele e ele agora quer ferir ela. O problema é que à medida do tempo, se isso não for tratado, se esse ciclo não for quebrado, se os conflitos não forem resolvidos e perdoados, se isso não acontecer, esse ciclo vai levar o relacionamento a um ponto onde não há mais retorno. Eles não veem mais saída para o relacionamento. Ela diz, eu estou no limite. Eu não sei mais quem eu sou. Então ela se afasta dele, e ele se afasta dela. Mas o que precisava acontecer era ser tratado, ser resolvido o problema profundo da vida deles. E muitas vezes então a mulher fala assim: não, eu preciso de um tempo. O que precisa não é tempo.
O que precisa é tratar, o que precisa é perdoar. O tempo não cura as feridas, o tempo não trata as feridas. O que trata e cura feridas é amor sacrificial e perdão incondicional. E o que acontece é que o divórcio acontece nesses casos quando um ou ambos os cônjuges deixam de submeter suas vidas à vontade de Deus. O desejo de Deus, o propósito de Deus para o casamento é que a gente permaneça casado até que a morte nos separe. Foi esse compromisso de aliança que nós firmamos no dia do nosso casamento. E Deus quer que a gente honre o voto de fidelidade e aliança e compromisso que nós assumimos no casamento. Amando, perdoando, indo até o fim como Ele foi até o fim sobre nós. O divórcio somente acontece quando um ou ambos decidem não mais se submeter à vontade de Deus, mas buscar o próprio caminho. Agora, entre parênteses aqui, a Bíblia traz uma cláusula relutante de permissão do divórcio em caso de infidelidade conjugal. É o único caso, e nós cremos também que no caso de abuso, são os únicos casos em que pode haver o divórcio, biblicamente falando, ou de acordo com a vontade de Deus. Se não, sabe o que Deus quer? Que você trate, que você resolva. Por isso, o pecado é o adversário e não o parceiro. Nós precisamos entender isso, o grande adversário é o pecado, não o seu parceiro, não a sua parceira, porque ao longo do tempo, aquele que nós tanto amávamos agora se torna nosso maior inimigo. Aquela que nós tanto amávamos se torna a nossa maior inimiga. O nosso olhar está errado. O inimigo não é o cônjuge. O nosso inimigo, o nosso adversário é o pecado. E como nós lidamos com o pecado? Aí entra o terceiro ponto do Evangelho. Todo casamento pode ser restaurado, porque todo pecado pode ser perdoado, e porque todo pecador pode ser transformado. Colossenses 1, 16, 17 diz: tudo foi criado por meio dele, para ele. Qual é o contexto? Colossenses 1, 15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus revelado em imagem a nós. E todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele. Isso significa que tudo foi criado por ele. O homem foi criado por ele, a mulher foi criada por ele, o casamento foi criado por ele e para ele. O casamento é a ideia de Deus, criado por Cristo e aponta para Cristo. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Qual é o grande segredo da criação? É Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Qual é o grande segredo do casamento que pode tornar o casamento harmonioso? É Cristo. Quando o pecado entra no relacionamento, no nosso coração, e nos afastando de Deus e nos afastando uns dos outros, ele gera essa desarmonia. Então, por meio dele, o que Deus fez? Ele enviou seu Filho para morrer naquela cruz por nós, para nos redimir, para nos resgatar, para nos salvar, para nos transformar. E por meio desse sacrifício, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Deus trouxe para perto aquilo que estava afastado. Ele reconciliou, nós podemos novamente ter um relacionamento com Deus. Qual é o segredo para eu me aproximar novamente do meu marido? Me reconciliar com Deus. O seu problema é com Deus, não com o marido. O seu problema é com Deus, o seu problema é com a esposa e não com o marido. Nós somos reconciliados com Deus. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas. Agora a paz. O sacrifício de Cristo trouxe paz na nossa relação com Deus. E o desdobramento dessa paz vertical é uma paz horizontal. Porque agora nós passamos a buscar esse perdão, praticar esse perdão e essa reconciliação em todos os nossos relacionamentos. Entenda uma coisa, reconciliação no casamento é um mandamento, não é uma opção. No plano de Deus, a reconciliação é um mandamento.
Porque todas as coisas foram reconciliadas e agora ele fez as pazes com todas as coisas. E se Cristo perdoou o teu marido, quem é você para não perdoá-lo? Se Cristo perdoou a tua esposa, quem é você para não perdoá-la? Ao não perdoar o seu marido, você está se enchendo de orgulho e se colocando e se projetando acima de Deus, que o perdoou, que a perdoou. Portanto, em primeiro lugar, Cristo deve ser o centro da nossa vida e o centro do casamento. Cristo é o centro de todas as coisas e é Ele que traz harmonia. Eu nunca esqueço quando meu sogro, ele disse o seguinte: eu fui namorar a Nath e eu fui pedir permissão para ele, e o Robson disse duas coisas. Ele disse o seguinte: primeira coisa, que esse namoro dê certo. Dar certo não significa que terminará em casamento, mas se não terminar em casamento, terminará numa bela amizade. Se o namoro não termina numa bela amizade, não foi um namoro saudável, alguma coisa estava errada. Segunda coisa, convidem Cristo para fazer parte desse relacionamento. Tragam Cristo para a relação de vocês. É isso. É uma relação a três. Cristo deve ser o centro do nosso casamento. E a cruz, ela traz transformação e reconciliação do nosso coração em nossos relacionamentos. Portanto, o que acontece é que à medida que nós experimentamos esse amor transformador, essa reconciliação com Deus, Cristo reconcilia todas as coisas e Ele é o segredo do casamento. Terceiro lugar, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Jesus antes do relacionamento com o nosso cônjuge. Eu gosto muito de uma imagem para exemplificar isso, para mostrar que à medida que o homem, que colocaram Cristo no centro, à medida que eles priorizam o seu relacionamento com Cristo, à medida que eles se aproximam de Cristo, eles se tornam mais próximos um do outro. Se você quer se tornar mais próximo da sua esposa, torne-se mais próximo de Cristo. Invista no seu relacionamento com Jesus. Eu gosto muito dessa frase que diz o seguinte: o hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com as pessoas. O hábito de falar com Deus muda o nosso jeito de falar com o nosso cônjuge. O hábito de falar com Deus muda o nosso coração, muda a nossa perspectiva e muda as nossas atitudes. Nós precisamos priorizar o nosso relacionamento com Jesus. Quarto, pratique o perdão e ame incondicionalmente. Praticar o perdão é um chamado, é um mandamento do casamento. Eu penso o seguinte: quando pecadores se casam, a ideia, a expectativa é felizes para sempre, mas a realidade é perdão para sempre e reconciliação para sempre. Isso é o casamento. O casamento é isso. Não é felizes para sempre, é perdão para sempre e reconciliação para sempre. Esse é o Evangelho. Cristo nos alcançou com esse perdão incondicional. E talvez você olhe para o casamento e você diz o seguinte: puxa, Tiago, mas então que coisa tão difícil que é amar, pois quem é capaz de amar dessa maneira? Você tem razão, nós não somos capazes. É por isso que nós precisamos experimentar esse amor. Nós precisamos nos satisfazer na abundância desse amor, para que nós sejamos capazes de derramar e repartir esse amor. Como disse Rubem Alves, quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora. Se você não planta jardins por fora, é porque você não tem jardim por dentro. O que o amor de Deus faz em nossas vidas é plantar um jardim dentro de nós. E é então que nós somos capazes de plantar jardins. Em outras palavras, como diz 1 João 4,19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. O grande segredo do casamento é o amor incondicional dele, porque o meu marido nunca será capaz de me suprir, a minha esposa nunca será capaz de me suprir, mas o amor incondicional dele é abundante, não apenas supre, como ele superabunda em nossas vidas. Como disse Jesus àquela mulher: no dia que você beber desta água, rios de água viva fluirão. É um transbordar. O grande segredo da vida não é ter o nosso amor satisfeito por um parceiro,
é ter esse amor, essa carência e necessidade de amor satisfeita pelo único que pode saciar nossa sede, Jesus Cristo. Portanto, nós somos chamados agora, como diz Paulo em Efésios 5,33, portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a esposa, e a esposa deve respeitar o marido. A esposa precisa de amor, o marido deseja respeito. Agora, ok, nós entendemos isso, mas e de maneira prática, como nós podemos praticar isso? Porque nós homens, nós não gostamos dessas coisas subjetivas, talvez precisa desenhar. O John Mayer, ele escreveu uma música chamada O Amor é um Verbo, em que ele diz, o amor é um verbo, o amor não é uma paixonite, o amor não é um sentimento, o amor é uma ação. Quando você me mostrar amor, eu não preciso das suas palavras. Amor é um verbo, então você tem que me mostrar. Então a grande questão é, como mostrar respeito? Como mostrar amor de maneira prática à nossa esposa e ao nosso marido? E aqui eu quero trazer algumas dicas. A primeira coisa que eu diria é, aprenda a ler o coração da sua esposa. Ela precisa de amor. Então nós precisamos desenvolver essa sensibilidade, capacidade de ler o coração da nossa esposa. E eu sei, você homem está completamente perdido agora. Como eu vou ler o coração da minha esposa? Eu quero dizer que hoje na Red Book nós estamos lançando um novo fascículo, como ler o coração da sua esposa. Ok? Você pode passar lá, ele vai estar em promoção. Como ler o coração da esposa? De fato, o coração das mulheres precisa ser decifrado. É um mistério. Eu tirei algumas citações, para vocês terem ideia desse livro, tá? Esse livro, ele vai ajudar em muitas coisas, como por exemplo, você vai conseguir entender o que a mulher está dizendo. Às vezes é difícil entender o que elas dizem. Por exemplo, quando a mulher diz sei, ela vira para você e diz assim, sei. Tradução, eu não estou acreditando em nada que você fala. Quando a mulher vira para você e diz assim, tá. Tradução, é para de falar. Quando a mulher vira para você e diz assim, não é nada. Tradução, tem alguma coisa muito errada. Quando a mulher diz assim, não fala comigo. Tradução, pede desculpa agora. Quando a mulher diz assim, então vai. Tradução, não vai de jeito nenhum. Quando a mulher diz, faz o que você quiser. Tradução, se você fizer, você morre. Então, esse livro vai te ajudar a entender um pouco as mulheres. É tão difícil, né? Mas eu quero compartilhar com você um versículo que me ajudou a compreender um pouco mais a minha esposa. Salmo 128:13, ele diz, sua esposa será como videira frutífera que floresce em seu lar. Na cultura antiga, não havia nada mais especial para um homem do que ter uma videira frutífera no seu quintal. Hoje, para nós, o orgulho de um homem é uma piscina no quintal, é um carro na garagem. Mas naquela época, o que os homens tinham de maior motivo de orgulho era uma videira frutífera que gerava um vinho prazeroso. Acabe, que foi um rei terrível, ele invejou, o vizinho dele tinha uma videira frutífera e ele mandou matar o vizinho para ficar com a videira para ele. Tal era a importância que os homens davam a uma videira frutífera. E o texto está dizendo que nossas mulheres podem se tornar algo especial, motivo de orgulho e de prazer em nossas vidas, como uma videira frutífera. Mas para que isso aconteça, a videira precisa de um agricultor. A videira, ela precisa de um agricultor cuidadoso, um agricultor atencioso, um agricultor sensível que compreenda quais são as profundas e constantes necessidades dela. E esse papo de agricultor, eu acho que para nós homens também é muito difícil, sabe por quê? Eu vou confessar para vocês, eu tenho uma dificuldade gigante de cuidar de plantas. Eu tinha um grande sonho na minha vida que eu queria cultivar bonsai. Tá? Eu queria cultivar bonsai. O que eu fui? Eu fui lá e comprei um bonsai.
E eu comecei a ler livros sobre a arte milenar de cultivar bonsais. Só que o que aconteceu é que eu matei o bonsai. Mas eu não desisto nunca. Eu fui lá e comprei outro bonsai. E aí eu aprimorei as minhas técnicas e eu matei de novo o bonsai. E eu decidi então começar a partir para outras plantas. Eu perguntei para especialistas quais plantas seriam mais fáceis de cuidar dentro de casa. E eles deram e eu matei todas elas. Até que eu decidi partir para o cacto, né? Comecei a cultivar cactos na minha casa, mas por incrível que pareça, eu matei todos os cactos que eu tive. Até que eu descobri o bonsai artificial, né? E esse aqui está lá em casa como uma lembrança da minha dificuldade, incapacidade de ser um agricultor. Posso te falar uma coisa? Eu e você, homem, nós somos exatamente assim. Nós temos muita dificuldade de cuidar das nossas videiras. E o que acontece ao longo do tempo é que elas morrem, elas secam. E muitas vezes nós homens começamos a questionar dizendo: mas por que você é tão azeda? Por que você está sempre com amargura? Por que você está sempre reclamando? E muitas vezes a razão disso somos nós, porque não temos sido bons agricultores. Eu nunca esqueço quando, e talvez nesse manhã você fala assim: Tiago, não fala isso. Sabe por quê? Porque agora eu vou ter que sair do culto. Eu imaginava que eu ia ver os melhores momentos da rodada do Brasileirão, mas agora a gente vai precisar discutir a relação. E ela vai vir com uma... Tiago, você me colocou numa... Os homens hoje estão me odiando, né? Porque muitos homens viram para mim e dizem o seguinte: Tiago, é impossível agradar a minha mulher. Eu já tentei de tudo. Eu sei como é que é. Elas fazem... A gente pede para elas fazer lista. E a lista não é suficiente. Não sei se você sabia disso. É algo interessante. A primeira loja de maridos do mundo foi criada em Nova York. Você pode ir nessa loja e comprar um marido que você quiser, a qualquer momento. Essa loja ela tem 6 andares lá em Nova York e ela só tem 2 regras. Você pode comprar um marido a qualquer momento, em qualquer andar. Mas à medida que você sobe para o próximo andar, você não pode voltar para o andar anterior. Então essa mulher, ela foi lá para a loja em Nova York, ela ficou curiosa, ela entrou no primeiro andar e estava assim: bem-vindo à loja de maridos, aqui no primeiro andar nós vendemos maridos que têm emprego. E ela falou: puxa, uau, um marido que tem emprego, isso já é uma coisa muito boa. Mas ela ficou curiosa e falou assim: o que tem no segundo andar? E ela foi para o segundo andar. Seja bem-vindo ao segundo andar, aqui nós vendemos maridos que têm emprego e que amam crianças. Ela falou: opa, que legal, um marido que tem emprego, que ama a família. Mas ela olhou para a plaquinha lá: suba ao terceiro andar. E ela subiu curiosa. Seja bem-vindo ao terceiro andar, aqui nós vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças e que são lindos e cheirosos. Ela ficou muito empolgada, mas ela não aguentou, ela foi para o quarto andar. Quando ela chegou no quarto andar, estava escrito assim: bem-vindo ao quarto andar, aqui vendemos maridos que têm emprego, que amam crianças, que são lindos e cheirosos e que têm uma forte veia romântica. E aí ela olhou o quinto andar, não é possível, ela subiu para o quinto andar. Quando ela chegou no quinto andar, estava assim: aqui nós vendemos maridos que têm emprego, amam crianças, são lindos e cheirosos, que têm uma forte veia romântica e que ajudam nas tarefas de casa. A essa altura do campeonato, essa mulher olhou para tudo aquilo e disse o seguinte: mas isso é muito mais do que eu mereço. Ela estava muito empolgada, mas ela não aguentou. Ela viu lá no sexto andar o que há no sexto andar. E ela subiu para o sexto andar. Sabe o que estava escrito no sexto andar? Estava assim, ó: seja bem-vindo ao sexto andar. Aqui nós não vendemos maridos. Esse andar só existe para provar que é impossível agradar as mulheres. Talvez agora o marido está cutucando a esposa. Deixa eu contar para você 2 histórias. Eu vou pedir permissão, porque eu já contei essas 2 histórias aqui. Se você já ouviu, me perdoa, mas talvez algumas pessoas não ouviram. Isso possa ajudá-las. Alguns anos atrás, a minha esposa virou para mim e ela falou algo muito difícil de ser ouvido por um homem. Ela disse: eu não sinto que você me ama. Você não toca o meu coração. Eu e a Nath completamos 10 anos de casamento, mas na época, quando a Nath me falou isso, nós tínhamos completado 2 anos de casamento. E na hora em que a Nath me falou isso, eu quase saí de mim.
Só que eu fiquei pensando interiormente aquilo que todos os homens pensam quando as mulheres falam algumas coisas dessas, e o homem jamais pode falar isso. Eu pensei interiormente, ela é louca, né? Por quê? Porque eu sou muito expressivo, eu sou comunicativo, eu falo eu te amo o dia inteiro para ela, eu falo que ela é linda, eu pensei comigo, eu falei ontem que eu amo ela, eu falei ontem que eu amo ela, eu falei domingo que ela estava linda e maravilhosa, eu elogio ela o tempo todo, então como assim eu não toco o coração dela? Ela é louca, eu pensei. Mas em um segundo de sabedoria vinda do Espírito Santo, eu decidi aprender a ler o coração da minha esposa e entender o que ela queria dizer. Sabe por quê? O primeiro segredo para ler o coração da esposa, eu vou dar agora, as chaves. Pega a chave. Sabe o que é o segredo para ler o coração da esposa? Ouvir o que ela está dizendo. É o segredo. Ouvir. Nós homens temos uma dificuldade gigante de ouvir as nossas esposas. Porque quando ela está falando, a gente está pensando nos gols do Inter e Bragantino. E para a mulher não basta assim ouvir, tá bom. É uma escuta ativa, é uma escuta participativa, é uma escuta que tem emoções e afeições, indignações, é entender o que ela está sentindo, porque a fulana fez isso comigo, eu não acredito que a fulana fez isso, e jamais venha com soluções práticas imediatas. Ouça, entenda, sinta, sofra. Então minha esposa virou para mim e ela disse assim: você não toca o meu coração. E eu perguntei para ela, eu queria ouvi-la, por que eu não toco o seu coração? E sabe o que a Nath virou para mim e falou? Porque você nunca leva o lixo. Tá aí, né? E aí eu descobri um livrinho lá, 5 Linguagens do Amor, bem simples, você pode procurar no Google e descobrir. E eu descobri que as pessoas se comunicam de maneiras diferentes e elas expressam, entendem amor de maneiras diferentes. E para a Nath, para mim, existem 5, né? Palavras de afirmação, toque físico, atos de serviço, tempo de qualidade e presentes. E a minha linguagem de amor, eu sou um cara que eu gosto de expressar amor por meio de palavras de afirmação. Eu falo e eu gosto também de ouvir. O meu maior sonho é chegar no carro depois de um domingo como esse, entrar no carro e a Nath virar para mim e falar assim: amor, que mensagem! Sabe quando isso acontece? Nunca. A Nath é menos 200 palavras de afirmação. Mas a Nath, ela é atos de serviço. Para ela, eu ler o coração da minha esposa significou entender que amar ela se sentir amada, era eu agir, era eu ajudar nas tarefas de casa, era lavar a louça, deixar a pia limpinha, era me importar com a Mel, levar a Mel para tomar um banho, cuidar bem da Mel, né? Porque a mulher, quando você casa com a mulher, ela passa a te admirar também a partir da maneira como você se relaciona com os filhos. Pais, pega essa chave, tá? A admiração da mulher está ligada à admiração que ela tem com a sua relação com os filhos. Então a Nath queria que eu me envolvesse com a vida da Mel, dela, ajudasse nas tarefas de casa. Só que o problema é que a Nath tem um padrão muito alto, que o pai dela era o MacGyver, né? Então eu falo que a Nath não é atos de serviço, é atos de escravidão, né? E aí um dia eu tomei uma decisão. Falei, tá bom, entendi, né? Eu levei o lixo, lavei a louça, deixei a pia brilhando, e aí eu deixei um bilhetinho na geladeira. Amor, ao invés de escrever eu te amo, eu escrevi amor, levei o lixo. Aquela noite depois daquilo nasceu a Mel. Então eu tenho descoberto que essa é a maneira de seduzir a minha esposa, tá? Aprenda a ler o coração da sua esposa. E olha que interessante, porque homens e mulheres são completamente diferentes. Eu tive algum tempo atrás um papo com a Andréa Vargas sobre isso. Ela é uma teóloga especialista em sexualidade. Nós estávamos numa roda de conversa falando sobre essa diferença entre homens e mulheres, e a Andréa virou para alguém e ela disse o seguinte: a mulher é diferente. Ela, não adianta você ter um corpo definido e trincado se você é um mala. A admiração é a mola do desejo. Homens e mulheres são completamente diferentes.
A mulher, o desejo da mulher está ligado à admiração que ela tem por você. Alguém já disse, por exemplo, que o homem sexualmente ele é como se fosse um micro-ondas. Você aperta um botão e ele liga, é instantâneo. Mas a mulher, ela seria como um fogão a lenha, que você precisa ir aquecendo. Você liga ele, você vai colocando a lenha e vai aquecendo. Isso pode demorar um dia, pode demorar 2 dias, pode demorar uma semana, pode demorar muito tempo, mas é diferente. Alguém já escreveu um livro dizendo o seguinte, que o sexo começa na cozinha, e é verdade. Eu tenho praticado esse livro, né? Deixando a pia limpinha, né? Então a admiração é a mola do desejo. Andréa Vargas disse algo interessante. Ela disse que o homem, quando ele olha para uma mulher, ele imagina ela sem roupa, mas a mulher, quando olha para um homem, imagina ele com uma roupa melhor. Está entendendo como é diferente? Então invista em ser um homem que... Como conquistar a admiração da esposa? Simples. Se importar com ela, valorizar ela, ouvir ela, ser gentil com ela, valorizar ela e investir no relacionamento com ela. Isso vai trazer de volta a admiração que ela tem por você. Segundo lugar, pratique a liderança servidora. Sirva. Em outras palavras, a liderança servidora é aquilo que a dona Margarete disse para mim uma vez. Quem lembra? Ela disse: morra. A Nath estava no puerpério, montanha-russa hormonal, emocional, privação do sono. Ela não estava bem, primeiro mês de nascimento da Mel. Eu entrei no quarto, a Nath despejou sobre mim toda a sua frustração. Eu sou pavio curto, eu saí bravo, irado, bati a porta. Eu cheguei na sala, minha mãe estava lá naquela semana, e eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, hoje está difícil. E a minha mãe virou para mim, a dona Margarete virou e falou assim: morra! Porque Cristo mandou você amar a tua esposa como Ele amou a igreja. E Ele amou a igreja morrendo e se entregando por ela. Esse é o momento que sua esposa mais precisa de você. Morra. Portanto, meu amigo, eu sei, tem muitos maridos que chegam para mim no aconselhamento falando: por que não sei o que? E eu viro para eles e eu digo assim: me perdoa, mas morra. Eu vou te dar permissão agora. Vira para o teu marido e fala assim: morra. Mas a gente vai equilibrar a balança daqui a pouco. Gente, sabe esse papo de o homem ser o cabeça da mulher? Sabe por que a gente não entende isso? Porque a gente lê essa história de cabeça a partir da perspectiva do mundo. No mundo, liderança, cabeça é ser controlador. Cabeça é o que manda. Mas no reino de Deus é completamente diferente. E Cristo nos mostrou isso por meio da sua vida. Jesus disse: quem quiser ser o maior vai se tornar o menor. Quem quiser ser o primeiro vai se tornar o último. Ele disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Eu sou o cara, eu sou o cabeça. O que ele fez logo em seguida? Ele lavou os pés dos discípulos. Na cultura do reino de Deus, o cabeça é o primeiro a morrer. O cabeça é o primeiro a servir. O cabeça é o primeiro a se esvaziar. O cabeça é o primeiro a ceder. O cabeça, ele se entrega. E ele, o texto de Efésios 5:21 diz: sujeitem-se uns aos outros por amor a Cristo. A mulher se sujeita ao homem e o homem se sujeita à mulher por meio de uma liderança servidora. E essa liderança servidora faz surgir o que no coração da mulher? Constrangimento. Como que o amor de Cristo nos conquistou? Com constrangimento. Conquiste a admiração dela por meio desse amor que constrange, por meio de uma liderança servidora. Mulher, entenda e dê apoio ao seu marido. Eu preciso correr. Mulher, entenda e dê apoio ao seu marido. Compreenda ele. Compreenda que ele precisa ter o tempo dele. Compreenda que ele precisa ir para a caverna às vezes. Mas o que você está fazendo aí no sofá? Nada. Não estou fazendo nada, ele não está pensando em nada. Ele só precisa do tempo dele. Deixa ele ter o tempo dele. Deixa ele jogar bola com os amigos dele. Deixa ele também ter momentos na vida dele. Entenda, dê apoio ao seu marido. Compreenda também as fragilidades e dificuldades e o processo. Tenha paciência, porque homens demoram mais para amadurecer.
mas seja paciente, invista, ofereça suporte em momentos de desafio. A mulher deve oferecer ao marido admiração, dê admiração, elogia ele. Você não imagina como o homem se torna quando ele recebe um elogio. Chega só de críticas. Sabe o que a Bíblia diz? Provérbios diz o seguinte, que a pior coisa na vida é morar na casa de uma mulher briguenta. Sabia que a Bíblia diz isso? Provérbios. Que a pior coisa que existe é morar dentro da casa da mulher briguenta. Não seja briguenta. Não seja pirracenta. Não queira que tudo seja do seu jeito. Seja mais compreensiva. Seja mais paciente. Agora o marido vira para ela e diz assim: morra! Sirva seu cônjuge priorizando os interesses dele acima dos seus. O casamento foi criado por Deus para transformar duas pessoas egoístas em parceiros de vida, encontrando alegria em servir um ao outro e descobrindo o verdadeiro significado do sacrifício e do amor incondicional. Quarto e último lugar, todo casamento começa bem, todo casamento enfrenta problemas, todo casamento pode ser restaurado. E quarto, todo casamento tem um propósito eterno. Apocalipse está encerrando a palavra de Deus, diz: aleluia, porque o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremos-nos, exultemos e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. O casamento do Cordeiro, Jesus, e sua noiva, a igreja, já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho, do linho mais fino, puro e branco. Primeira coisa que eu quero te dizer aqui é que o casamento é um espelho do Evangelho. A Bíblia começa falando de casamento, Adão e Eva, e ela termina celebrando o maior de todos os casamentos, o verdadeiro casamento, que é o casamento de Cristo com sua igreja, seu povo. Esse é o Evangelho. É a história do noivo que foi resgatar a sua noiva que estava perdida. Ele morreu por ela. Ele pagou os preços do pecado dela. Ele purificou ela. Ele deu um vestido novo para ela. E agora ele a recebe finalmente, para passar a eternidade com ela, cuidando dela e sendo tudo o que ela precisa. É por isso que esse é o casamento eterno. É o casamento entre Cristo e a igreja. Nossos casamentos são temporários. Sabe por quê? Porque hoje o meu papel e o seu papel é estar casado e ajudar um ao outro a se tornar aqueles que Deus nos criou para ser. E um dia eu vou apresentar a Nath para Cristo. E eu vou dizer: olha, Jesus, olha o quanto eu ajudei a Nath a se tornar a mulher que o Senhor sonhou. O meu papel vai ser apresentar ela a Cristo. E eu vou entregar ela a Cristo. Nosso casamento termina ali. Mas o nosso casamento com Cristo continua por toda a eternidade. E o casamento é então essa história, porque entre esse primeiro casamento e o último casamento, a Bíblia é a história desse grande amor de Deus por nós, do que Deus fez para nos resgatar. E os nossos casamentos são um espelho do Evangelho. Em que o casamento espelha o Evangelho? No amor sacrificial, no perdão incondicional, no compromisso de aliança que nós assumimos, assim como Deus assumiu uma aliança conosco, dizendo o seguinte: nada vai nos separar. Assim nós estamos sendo chamados a viver o nosso compromisso de aliança, tendo como base a aliança dele conosco. Esvaziamento e serviço. Ele não considerou o que era, ele se esvaziou, ele serviu. Unidade na diversidade. Somos tão diferentes, mas nos tornamos um. Transformação, missão. Nós somos chamados agora juntos a servir a Cristo e espelhar o grande amor dele ao mundo. Segundo lugar, o casamento é um testemunho visível do amor de Deus. O casamento é uma imagem que Deus criou para que o mundo que não o conhece possa compreender quem Ele é por meio do casamento. Está entendendo isso? A maneira como eu trato a Nath no casamento, nosso casamento, deve ser uma imagem, um testemunho visível, um reflexo do grande amor de Deus. E aí entra o que o John Stott disse: não devemos perguntar o que está errado com o mundo, porque o diagnóstico já foi dado.
devemos nos perguntar o que houve com Sal e Luz. O que houve com a gente? Porque os nossos casamentos deveriam ser um testemunho ao mundo do amor sacrificial de Cristo. Os nossos casamentos deveriam ser um testemunho, imagem viva do perdão incondicional, da aliança inquebrável de Deus. Temos sido sal da terra e luz do mundo por meio do nosso relacionamento e casamento. Terceiro, ele prepara o casal para a eternidade. O casamento é uma preparação para a eternidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós estamos sendo transformados e naquele dia nós vamos nos tornar quem Deus nos criou para ser. E hoje o meu papel na vida da Nath é ser uma lixa espiritual na vida dela, ajudando ela a crescer e ser transformada, se tornando mais parecida com Cristo. O papel da Nath é investir no nosso relacionamento para que eu amadureça e me torne mais parecido com Cristo. Como disse o Tim Keller, o casamento é uma forma de dois amigos espirituais ajudarem um ao outro na jornada para se tornarem as pessoas que Deus as criou para ser. Essa é a razão do casamento, esse é o significado do casamento. O casamento não foi feito apenas para nos fazer felizes, mas para nos tornar santos. Ah, se vocês tivessem conhecido o Tiago antes da Nath, que bom que vocês não conheceram. Eu sou muito grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Eu não seria o homem que eu sou se não fosse, em primeiro lugar, Cristo. Em segundo lugar, a minha lixa espiritual chamada Nath Smirnoff. Que mulher. Quarto e último, o casamento é um ensaio para as bodas do Cordeiro. É um ensaio. Seu casamento é um ensaio para o grande casamento. Eu lembro que um dia eu fui pajem do casamento do meu tio e eu tive que ir uma semana antes ir lá ensaiar o casamento. Eu era uma criança. E eu não gostava de nada daquilo, tímido, cheio de vergonha. Tinha que entrar, ficar ensaiando, dando a mão para a menina que estava do meu lado. E aí tinha que ficar dando passo no ritmo certo, mais rápido, mais devagar. Eu não conseguia encontrar o ritmo certo. Mas eu treinei, eu ensaiei. E o que nós estamos vivendo hoje por meio dos nossos casamentos é um ensaio. Porque o grande casamento está por vir. O dia em que nós vamos celebrar as bodas do Cordeiro, o grande amor de Deus por nós. Nós vamos passar toda a eternidade desfrutando desse amor. Mas a boa notícia é que esse amor já está disponível. E o teu marido não precisa te suprir em tudo o que você precisa, porque você já tem um amor de Cristo disponível e Ele basta. Jesus Cristo basta. 4 livros. O significado do casamento em vista, para aprender o que significa, qual é o propósito de Deus. O significado do casamento do Tim Keller, o que você esperava do Paul Tripp. Esse livro é fantástico, é meu preferido. Relacionamento, uma confusão que vale a pena, do Timothy Lane e Paul Tripp. Por último, Temperamentos Transformados, do Tim LaHaye, um livro antigo. Mas esse livro aqui é um dos segredos do casamento dos meus pais. Sabe por quê? Minha mãe sempre conta essa história para nós. Meu pai era um homem muito difícil. Meu pai colérico, melancólico. Uma família de coléricos. Eu, meu avô, meu irmão, minha irmã. Todo mundo colérico. Tudo um bando de Nabucodonosor. E minha mãe entrou nesse casamento com esse homem. Ela disse que os 3 primeiros anos foram muito difíceis. Anos de muitos ajustes. Mas então ela leu esse livro e começou a compreender aquele homem. E ela começou a olhar para aquele homem por meio da cruz, daquilo que Deus queria fazer na vida dele. E ela, com paciência, ela lê um outro livro chamado Mulher Controlada pelo Espírito. O Espírito Santo foi transformando. Veja, Deus não foi transformando primeiramente meu pai. Deus foi transformando primeiramente ela. E a transformação foi acontecendo à medida que ela era transformada também. E todos nós, como família, fomos transformados. Mas na sala da minha casa havia um versículo. E esse foi o segredo. Esse foi o segredo. O versículo de Salmos que dizia: porque tu és a minha rocha, por causa do teu nome não seremos abalados. Tu és a rocha. O segredo do casamento é construir um relacionamento sobre a rocha que é Cristo Jesus e o seu ensino.
a palavra, aquilo que Ele nos ensina, obedecer a palavra. Não obedecer nossos sentimentos, os sentimentos mudam, mas a palavra não muda. O segredo é Cristo. Os problemas do casamento são inevitáveis, mas com a graça de Deus jamais insuperáveis. Segundo, o segredo de um casamento duradouro não é a compatibilidade, mas a fidelidade à aliança. E terceiro, o casamento é uma imagem viva do Evangelho, um testemunho diário e visível do amor de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós não sabemos amar, nem somos capazes de amar, se o Teu amor não nos alcançar, se o Teu amor não nos transformar, se o Teu amor não nos saciar. E é isso que nós queremos nesse momento, Deus, clamar pelo Teu amor. Nós queremos nos satisfazer na abundância do Teu amor, da Tua graça derramada sobre nossas vidas. E nós queremos que esse amor flua a partir de nós, transborde a partir de nós, na direção do nosso parceiro, da nossa parceira. Nós queremos de fato ser um testemunho visível ao mundo. Mas Deus, por meio do Teu amor, planta jardins do nosso coração. E nós declaramos e nos comprometemos, Deus, que Tu és a nossa rocha. Nós queremos construir a nossa vida e o nosso relacionamento em Ti. Assim oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.